Olá, concurseiro, concurseira, chegamos no ar mais uma prova Atualidades. Hoje nós vamos tratar daquele tema que eu fiquei devendo para vocês, porque nesse período eu coloquei 2 programas, o qual nós fizemos entrevistas, um com o professor Marcelo Schmidt e outro com a professora Samantha Pineda. E por causa disso eu fiquei devendo para vocês a terceira parte dos objetivos que a ONU propôs aos mandatários do mundo e que eles, na maioria, assinaram e de uma forma ou de outra concordam com estas mudanças, esses objetivos, essa busca. Então, a terceira parte dos objetivos que a ONU propõe. Claro, para 2030 não é uma coisa que você resolve hoje, temos muito para acertar até lá, mas se nada for feito, o planeta terá problemas. A primeira parte vimos até o 4º objetivo, depois vimos até o 8º objetivo e hoje vamos do 9º até o 17º. Vou afirmar aquilo que eu falei nos 2 programas anteriores. O que tem nesses 17 objetivos vão sim ser cobrados em concursos por todo o país. Isso não é chute, tem que ser cobrado. Sempre que estiver algo relacionado a relações internacionais, principalmente pensando em questões humanitárias, a base será esses dados da ONU. Não vai ser outra coisa, vai ser o órgão máximo e a partir disso a coisa vai se desmembrando. Então se faz necessário que você conheça os 17 objetivos da ONU. Concordo, é impossível decorá-los, mas nós temos que ter uma ideia. Precisamos, quando olharmos uma atitude de um governante, quando olharmos uma matéria de um jornal relacional, opa, isso faz parte de um dos objetivos da ONU. Isso que tal presidente está falando está relacionado a um dos 17 objetivos que a ONU propôs. Então, esse argumento que eu estou dizendo para você agora, acho que vale a pena fazermos essa ressalva, é para dizer o seguinte: quando eu me preparo, fazendo análise, pensando no que a banca vai cobrar, eu me dou bem. Vou dar o exemplo ainda lá de 2015. Eu lembro que eu cheguei mais ou menos no meio do semestre, do primeiro semestre, e disse: olha, esse tema que a gente trabalha hoje, que é o fator relacionado à violência contra a mulher, é tema sim de concurso, é tema para o Enem, é tema para redação. Você tem que saber isso. É impossível alguém não cobrar. O que aconteceu? Foi para a prova. E quando nós olharmos todas as aulas que já gravamos, todos eles foram cobrados. Porque a gente faz aqui o seguinte, sempre pega o fato mais importante da semana. E nesse caso da ONU nos obrigou a trabalhar em 3 partes por causa da sua dimensão. Vamos lá então? Reginaldo, coloca no ar, por favor, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Veja essas cores que você está vendo aí na letra O, os objetivos, veja a relação que vai acontecer lá no final, tá bom? Lá no final, eu quero só chamar a atenção. Eu vou pegar aqui um lápis para eu riscar. Preste atenção no desenho do mapa da ONU. Ele não é um mapa convencional, ele não coloca nenhum país no centro, né? E esta letra O, você vai ver que ela faz um fechamento com uma fotografia que eu deixei para o final dos objetivos. Muito bem, então o 9º, o 8º já vimos, vamos começar pelo 9º. 9º objetivo diz o seguinte: construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização. Opa, mas todo mundo não promove a industrialização? Não, aqui deve-se buscar uma industrialização inclusiva e não aquela que separa, que desagrega os povos e automaticamente sustentável. Não pode ser aquela que só pensa no cifrão, ok? E fomentar a inovação. Inovação da energia solar, inovação da energia limpa e assim vai. O 9.1
que ainda é do nono, e ele tem muito mais, só peguei aqui o mais importante deles, desenvolver então infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável, resiliente. Eles repetem, é importante isso, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça. Regional por quê? Precisa valorizar o regional. Antes de eu seguir nesse texto, concurseiro, a questão da região é importante. Como assim? Onde você vive? O que tem aí que tem valor para você? Isso faz parte da nossa cultura, é algo imaterial. Vou dar um exemplo. O pessoal no Pará valoriza muito a maniçoba, perfeito? No Amazonas, aquele peixe tambaqui com farinha de mandioca e arroz, um prato típico. No Paraná, o que a gente valoriza? Um dos exemplos é o barreado ou mesmo um prato chamado entreveiro, que daí se estende entre Santa Catarina, Paraná e Rio Grande. Estou dando um exemplo simples da nossa comida, mas tem as nossas questões religiosas, tem as nossas questões musicais. Só olhar para o Rio Grande do Sul, quanto eles valorizam a sua música, é só olhar para o carimbó na região norte do Brasil, principalmente entre Belém e Amazonas. Questões regionais, que vai desde a música a uma cachaça. Cachaça, você vai pensar, mas o que tem a ver isso? Olha, é um preconceito que o Brasil tem, mas estou falando aqui agora de quem viu, quem olhou. Já vi na Europa Velho Barreiro, que para nós é uma cachaça de quinta categoria, ao lado de 1 litro Johnny Black. O Velho Barreiro estava mais caro. Johnny Black não, desculpa. Johnny Red, que é o Red Label, que é o mais barato. E neste caso, a cachaça Velho Barreiro muito mais caro que o Johnny Red. Eles valorizam, nós não aprendemos ainda a valorizar. E sendo uma questão de você ser alcoólatra ou não, como é possível com a questão da bebida você desenvolver? A Escócia faz isso, então volta lá. Infraestrutura regional, em todos os aspectos, desde uma estrada, uma ponte, um aeroporto. E questões transfronteiriças, para quê? Para que seja escoado essa produção regional. Para quê? Para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano. As pessoas precisam se sentir bem. Ao vendermos, por exemplo, o queijo Minas para exportar, para que o pessoal na França fale, nossa, no Brasil tem um queijo tão bom quanto o Camembert. E as pessoas ali em Minas se sintam felizes em mostrar a sua cultura para o mundo, como que aquele queijo foi desenvolvido. Exemplo, no Paraná também, fazendo uma comparação para vocês verem que é de coisas pequenas. A bala de banana, nós não aprendemos nem a exportar isso. Uma das coisas que eu faço quando viajo, eu levo um pacote de bala de banana, que para mim custa, sei lá, não chega a R$10, 1 quilo de bala de banana, e quando as pessoas lá fora veem aquilo, falam, nossa, como eu queria novamente comer isso, que algumas pessoas só vão ver isso quando eu chego lá uma vez por ano. Nós não aprendemos a exportar bala de banana. Como é que vamos exportar coisas mais sofisticadas? É nas coisas mais simples que você ganha know-how para coisas mais sofisticadas, ok? Então, com foco no acesso equitativo a preços acessíveis para todos. Quem está brigando com isso na questão dos preços? A Organização Mundial do Comércio. Olha, relacione. Aqui você tem... viu que eu escrevi aí OMC, Organização Mundial do Comércio? Para você se antecipar à banca e estabelecer uma relação, você já lembra que o nosso país tem na OMC o Barroso, que é o primeiro secretário não europeu, não estadunidense a presidir a OMC. Então,
nós precisamos pensar em desenvolver o nosso comércio. Tudo bem? Vamos lá para a 10ª, que diz o seguinte. Vou acelerar um pouco, senão não dá meu prazo de 20 minutos aí. Aqui, esse anterior foi para fazer várias provocações. Reduzir o quê? A desigualdade dentro dos países e entre eles. Eu tenho que reduzir a desigualdade dentro do Brasil e entre Brasil e Paraguai, por exemplo. Entre Brasil e Argentina. Não tem graça só o Brasil ter alguma coisa. Nós temos que fazer trocas, nós temos que crescer juntos. A sensação é aquela mesma, só eu ganhei na Mega Sena. E daí? Para que vai me servir isso? Vou ter dinheiro para gastar, vou ter dinheiro para comprar a Ferrari que eu queria, a casa que eu queria. Mas quem são os amigos que vão frequentar com você? Melhor que eu tenha um grupo que ganhe comigo e assim nós possamos comemorar juntos. Uma das buscas nesse século é tentar desenvolver esta ideia no ser humano. Eu não posso ter aquela ganância de ser um rico sozinho, eu preciso de ricos junto comigo para que possamos gastar e nos divertirmos juntos. Aí você extrapola para negócios depois. Não adianta ter um monte de país pobre, eles não vão comprar aquilo que eu produzo. Então eles têm que ser ricos para que eles possam comprar os meus aviões, carros e assim por diante. Seguindo ainda no 10, que diz o seguinte, até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior do que a média nacional. O mundo, então, olha, tem uma parcela do planeta, e é praticamente metade, estou aproximando aí 40%, de pessoas muito pobres que precisam crescer, que precisam melhorar as suas vidas. E veja o que diz o 11. Tornar as cidades assentamentos humanos inclusivos. As cidades não podem excluir. As pessoas têm que se sentir atraídas pelas cidades. As cidades têm que ter lugar para morar. As cidades têm que me oferecer movimento, fluxo, a cidade tem que me oferecer ar puro, a cidade tem que me oferecer trabalho, a cidade tem que me oferecer diversão, a cidade tem que me oferecer saúde. Olha lá, a sequência do texto. Na cidade tem que ser seguro, tá certo? A cidade tem que ser um ambiente duradouro e sustentável para a vida dos meus filhos, meus netos, os seus filhos, os seus netos, nossos parentes e o nosso dia a dia. Ok? Até 2030 nas cidades garantir acesso para que todos tenham a sua casa segura, adequada. Não pode ser um preço especulativo onde uma ou outra consultora, tipo aquelas envolvidas no Lava Jato, ganham dinheiro. E os serviços básicos que eu acabei de falar. As favelas precisam ser urbanizadas, precisam deixar de ser favelas. O Brasil hoje tem, olha, já estabelecendo relações, segundo dados do IPEA, 12 milhões de pessoas vivendo em favelas. Se todas as favelas de nosso país fossem uma unidade federativa, ela seria o 5º maior estado deste país. É inaceitável. Olha quanto o Brasil pode crescer. O Brasil é apenas um exemplo. Paraguai, Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia e assim vai. Só estamos falando da América do Sul, sem pensar nos mais de 50 países da África. Veja o que diz o 12, me acompanhe lá, diz o seguinte: assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. Olha, a palavra consumo, tá? E daí como é que você vai ligar ao termo sustentável? Nós precisamos rever isso e urgente, ligar a palavra consumo à questão sustentável. Deixa anotado isso. Como? Você vai ver que isso vai aparecer nos discursos dos nossos políticos aos montes, principalmente esse ano que vai virar um ano de eleição, esse ano de 2016, ano de eleição que vai mexer com todos os 5.570 municípios que tem o Brasil. Veja como é que continua o 12.1. Implementar o plano decenal de programas sobre o quê? Sobre produção e consumo sustentável. Temos que dar um jeito no nosso lixo, no nosso resíduo sólido e resíduo líquido.
com todos os países tomando o quê? Medidas. E os países desenvolvidos assumindo a liderança, porque eles são os que mais geram lixo no planeta. Tendo em conta o quê? O desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento. Urgente, precisamos fazer isso. Veja o que diz o 13. Tomar medidas urgentes. Para quê? Para combater a mudança climática. Se for sustentável, vamos conseguir fazer um câmbio, uma alteração neste rumo que estamos seguindo em relação ao aquecimento global. E 2016, se vier nessa balada de 2015, também será um ano muito quente, provocando problemas em todo o mundo. Veja a sequência do asteriscos para chamar a atenção ali do item 13. Reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, o UNFCCC, é o que? O Fórum Internacional e Intergovernamental, todos os governos envolvidos, e o primário no caso, né, para negociar o que? A resposta global à mudança climática. Temos que dar uma resposta para isso urgente. Veja o que diz o 13. Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação de riscos relacionado ao quê? Ao clima e às catástrofes naturais. Veja, usou-se no Brasil o termo catástrofe natural para Mariana. Não foi catástrofe natural. Aquilo ali foi uma falta de absoluto respeito com as pessoas e com a natureza. Um descaso, uma incompetência, um caso de polícia, um crime. Não dá para usar o termo desastre natural. Terremoto é um desastre natural. Um vulcão pode ser um desastre natural, mas mesmo assim nós podemos nos prevenir. Veja o que diz o 14. O 14 diz o seguinte: conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Ó, aqui a Samanco, a Vale, já desobedeceu. Se adiantando aqui a banca, veja, o objetivo 14 já foi desobedecido. Quando diz ali os recursos marinhos, as tartarugas, que de uma maneira ou de outra elas colaboram nos recursos marinhos, já causou um dano tremendo com a deposição daquela lama que veio de Mariana e destruiu toda uma área de mangue e todo um berçário dos peixes que na foz do Vale do Rio Doce paravam para se alimentar, paravam para reproduzir e ali ajudavam a povoar uma parte do oceano. Veja o que diz o 14.1. Até 2025, veja que eles deram uma reduzida aqui, ó. Prevenir, tem que ser antes, é claro, e reduzir significativamente a poluição marinha em todos os tipos. Nós temos que reduzir a poluição marinha, especialmente aquela advinda de atividades terrestres, seja um rejeito, seja o esgoto, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes. A poluição por nutrientes, ela é importante porque ela tira o oxigênio da água. Essa tiragem de oxigênio, essa tirada de oxigênio, ela compromete toda uma que existe naquele lugar, toda a vida daquele lugar onde houve a retirada de oxigênio. Essas provocações que eu estou fazendo é para dizer, ó, preciso me adiantar a banca, o que ela pode pensar? Então, essas são essas ideias aí. Veja o que diz o 15, me acompanhem lá. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas. Urgente isso. Terrestre. Gerir de forma sustentável que as florestas. O Brasil precisa ainda ampliar a ideia do desmatamento. Embora tenha levado isso para a COP21, para a COP21, que aconteceu no início de dezembro na França. Tem levado dados mostrando que aumentou o seu desmatamento, aumentou a fiscalização e diminuiu o desmatamento, aumentou aquele número de áreas que não foram desmatadas nesse sentido. E daí automaticamente combater a desertificação, deter e reverter o quê? A degradação da terra, porque é nela que nós tiramos nosso sustento, e deter o que? A perda da biodiversidade. Lembre-se que
Biovida, diferentes tipos de vida. 15.1. Até 2020, assegurar o que? A conservação e a recuperação dos ecossistemas terrestres, da água doce, nós precisamos pensar urgente nisso. Serviços, em especial das florestas, zonas úmidas, o Brasil tem muitas zonas úmidas, montanhas e terras áridas, elas precisam ser preservadas também em conformidade com as obrigações decorrentes de acordos internacionais. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Para quê? Para o desenvolvimento sustentável. Veja que essa palavra se repetiu várias vezes. Proporcionar o acesso à justiça a todos e construir instituições eficazes e responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E o 17, para fechar nossa conta, que diz o seguinte: fortalecer os meios de implementação e revitalizar o quê? Parceria global para desenvolvimento sustentável. Notou que o desenvolvimento sustentável foi a palavra que mais se repetiu. Veja os outros dois programas, as outras duas partes, e a palavra sustentável é a que mais apareceu. Você tem que ficar claro isso na sua cabeça e veja o quanto é isso importante. Mas olha, sem medo de errar, esta palavra aparecerá várias vezes e até lhe perguntando como que ela surgiu, qual é o objetivo. Sustentável, usar hoje para que no futuro ainda exista. Essa é uma palavra nova, ela é dos anos 80, é muito recente o termo sustentável, tá certo? Concurseiro ou concurseira, eu não deixaria de olhar isso com atenção. E quando eu disse para você olhar lá no início, a letra O da palavra que falava do desenvolvimento, olha o que a ONU fez naquele momento. Aqui fez um grande painel, um grande telão, justamente com os ícones que eu peguei para cada um deles, tá vendo? E coloquei ali para que você memorizasse. Então aí estão todos eles, inclusive a bandeira, nesse caso, passou para a lateral do prédio da ONU, que é uma obra do Oscar Niemeyer, junto com Le Corbusier, tem até dificuldade para falar essa palavra, do grande arquiteto francês. Valeu! Grande abraço, encerramos aqui mais uma Prova Atualidades e a gente se encontra. Bons concursos, né? Você atinja o seu objetivo em 2016. Até lá!